Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai explorar uma ideia que parece assim, meio surpreendente. E se as verdadeiras raízes da computação não estivessem naqueles laboratórios da Guerra Fria, mas sim lá atrás, nas antigas civilizações da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma? Vamos descobrir juntos que a computação, na sua essência, pode ser uma das artes liberais mais antigas que existem. Então, a pergunta que guia toda a nossa conversa hoje é esta: quando foi que a computação realmente começou? A resposta mais comum, que a maioria das pessoas daria, provavelmente aponta para o século XX. Mas vamos desafiar um pouco essa noção. Pois é, a maioria de nós logo pensa naquelas máquinas gigantes da metade do século passado. Mas, como as imagens sugerem, a verdadeira origem talvez seja muito, mas muito mais antiga. Começando não com engenharia, mas com uma necessidade que é fundamentalmente humana, a de se comunicar e registrar informações de um jeito confiável. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje é uma verdadeira viagem no tempo. A gente começa com as origens inesperadas da computação. Depois, vamos dar uma olhada em como os nossos ancestrais resolveram problemas de correção de erros e por que a integridade de um texto era tão importante. A gente vai explorar também os desafios de organizar bibliotecas antigas e, por fim, vamos entender como tudo isso nos leva a enxergar a computação como uma disciplina humana. Começando pela origem, então. A computação, acredite, não nasceu da engenharia elétrica. Ela veio da filosofia, da matemática e da lógica. Os pioneiros dessa área não estavam tentando construir calculadoras melhores. Eles sonhavam com algo muito mais profundo, a capacidade de mecanizar a própria lógica e a linguagem. E essa citação de Donald Knuth, que é um dos pais da ciência da computação, captura esse espírito perfeitamente. Ele via a programação não como uma ciência técnica, sabe, mas como uma forma de arte, uma busca por elegância, por beleza. Ele falava de programas nobres e magníficos, uma linguagem que a gente associa muito mais à literatura do que a linhas de código. Essa visão de máquinas literárias era compartilhada pelos próprios fundadores do campo. Pensa só em Gödel, von Neumann, Turing. Eles não eram engenheiros, eram matemáticos e filósofos. E o primeiro uso que eles imaginaram para os computadores não era para calcular números, mas para escrever textos. Mais especificamente, provas lógicas e matemáticas. No fundo, eles estavam ligando a computação às humanidades desde o seu nascimento conceitual. Agora, vamos avançar para um problema fundamental, um que une o mundo antigo e o nosso. Como garantir que uma mensagem que foi enviada seja exatamente a mesma mensagem que foi recebida? Esse é o desafio da comunicação confiável, um pilar tanto da teoria da informação moderna, quanto, pasmem, da administração lá na Suméria. No século XX, um cara chamado Claude Shannon formalizou isso. O conceito central é que todo canal de comunicação tem ruído. Pensa nesse ruído como a estática numa linha de telefone, que pode fazer com que se ouça 3 em vez de 6. A genialidade do Shannon foi mostrar que, com códigos inteligentes, tipo combinar de dizer 6, repito, 6, a gente consegue não apenas detectar esses erros, mas até mesmo corrigi-los. Só que o ruído, no mundo antigo, era muito mais humano. Imagina só enviar uma carga valiosa de obsidiana com um mensageiro. Ele poderia simplesmente esquecer uma parte da carga ou, pior, alterar a mensagem para se dar bem embolsando umas peças. Isso não é um ruído aleatório, é uma adulteração maliciosa, um problema bem mais complexo. E a solução deles foi brilhante, um verdadeiro algoritmo físico contra fraudes. Primeiro, eles criavam umas pecinhas de argila, os tokens, representando a mercadoria. Depois, esses tokens eram selados dentro de um envelope oco, também de argila. O ponto crucial é este: a parte de fora do envelope era marcada com os mesmos símbolos dos tokens que estavam lá dentro, e tudo era autenticado com um selo de quem enviou. Ao receber a carga, o destinatário simplesmente quebrava o envelope e verificava. Simples e genial. Olha que incrível, o envelope de argila funciona na prática exatamente como um pacote de dados digital moderno. Os tokens internos são o que a gente chama de payload, ou seja, a carga útil de dados. As marcas externas funcionam como header, os metadados,
ou o checksum que usamos hoje para verificar a integridade dos dados. A função é idêntica, garantir que a mensagem chegue intacta e autêntica. É um sistema de verificação de erros com mais de 5.000 anos de idade. Vamos agora para o próximo nível de complexidade. Não se trata mais de garantir uma única mensagem, mas sim a integridade de um texto inteiro ao longo de inúmeras cópias. Esse era o trabalho do escriba, e era tudo menos simples. A gente sabe, por causa de achados arqueológicos em Nippur, o quão árduo era o treinamento deles. Encontraram centenas de tarefas de alunos. E, num exemplo fantasticamente humano, encontraram uma tabuleta com marcas de dentes, deixadas por um jovem estudante, provavelmente frustradíssimo com o exercício. Isso nos mostra a pressão e a dificuldade de alcançar a perfeição na hora de copiar. Isso mostra que os escribas não eram meras fotocopiadoras. Eles eram verdadeiros críticos textuais. Essa citação de Cassiodoro é incrível, porque ele instrui seus monges a não corrigir o que parece um erro de gramática se vários manuscritos confiáveis têm a mesma falha. Eles tinham que diferenciar um erro de cópia de uma peculiaridade inspirada do texto original, um desafio intelectual imenso. E esse trabalho era extremamente valioso. Só para se ter uma ideia, hoje, copiar um pergaminho da Torá à mão, seguindo as tradições antigas, custa dezenas de milhares de dólares. Isso nos dá uma dimensão do investimento de tempo, de habilidade e de recursos que a cópia manual representava. A precisão não era só uma virtude acadêmica, era um imperativo econômico. Diante desse desafio surgiram inovações. Na famosa Biblioteca de Alexandria, os estudiosos desenvolveram um sistema de anotações na margem, usando um símbolo padrão para marcar trechos que eles achavam que estavam corrompidos. Isso é, na essência, uma forma primitiva de controle de versão. É o mesmo princípio por trás do sistema que programadores usam hoje para gerenciar alterações no código, garantindo que se saiba qual versão é a mais confiável. E agora a gente enfrenta o problema da escala. Depois que se tem textos confiáveis, como organizar milhares deles? Como encontrar uma informação específica numa biblioteca onde cada livro é um rolo de papiro frágil e pesado? Na ciência da computação moderna, uma das soluções mais eficientes para isso é a tal da hash table. Simplificando bastante, é como um sistema de catalogação onde cada item recebe uma etiqueta única que diz exatamente onde encontrá-lo sem precisar procurar na coleção inteira. E não é que as bibliotecas antigas desenvolveram um análogo físico perfeito para isso? Cada rolo de papiro tinha uma pequena etiqueta pendurada, chamada de sílabos, que resumia o seu conteúdo. Em vez de desenrolar dezenas de rolos para encontrar o texto certo, era só dar uma olhada nessas etiquetas. Isso é, funcionalmente, uma tabela de dispersão física, permitindo acesso rápido à informação. E assim, a gente chega à síntese da nossa jornada. Vimos como os problemas centrais da computação, transmissão de dados, integridade de textos e organização da informação, têm ecos profundos no mundo antigo. Isso tudo nos leva a uma conclusão bem radical sobre o verdadeiro lugar da computação. Estas são as 7 artes liberais tradicionais, o currículo clássico para uma pessoa educada. Elas cobrem linguagem, lógica, argumentação e a estrutura do universo. São a base do que a gente chama de conhecimento humanístico. Então, a pergunta se torna inevitável. Se a computação é fundamentalmente sobre linguagem, sobre como estruturar argumentos lógicos, como organizar quantidades enormes de conhecimento e como garantir uma comunicação clara, onde mais ela poderia se encaixar, se não aqui, bem no meio das humanidades? No entanto, muitos humanistas hoje veem a computação com uma certa desconfiança. A crítica, como essa de Johanna Drucker, é que as ferramentas computacionais são vistas como algo puramente quantitativo, mecanicista. Mas o que a gente viu hoje sugere que essa visão é limitada. Tratar a computação só como uma ferramenta é ignorar que, na sua essência, a computação nasceu das humanidades. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a gente aceita que a computação não é apenas uma ciência técnica, mas sim uma das humanidades, uma disciplina profundamente enraizada na linguagem, na lógica e na organização do conhecimento, como isso deveria mudar tudo? Como isso altera a forma como ensinamos, como aplicamos em pesquisa e como integramos na nossa cultura? É uma pergunta que redefine o futuro da tecnologia ao olhar para o seu passado mais profundo. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial.
conhecimento essencial. De podcast genial, de resumos, resenhas,